A paróquia de São Gonçalo do Amarante passa a transmitir a celebração da Santa Missa, Missa de Santa Teresinha do Menino Jesus, hoje 30 de setembro de 2016. Glória a Deus neste dia tão belo, honra e glória a Jesus Salvador. E a Teresinha gentil do Carmelo, revestida de novo esplendor, derramai vossa chuva de rosa, Teresinha da pátria e do amor, sobre a igreja e almas ansiosas, que a voz clamam com todo fervor. Glória a Deus neste dia tão belo, honra e glória a Jesus Salvador. E a Teresinha gentil do Carmelo, revestida de novo esplendor, ó Teresa de Cristo menino, que na terra em tão pouco viveu, espalhastes perfumes de rosa, lá do céu fazem graças chover. Glória a Deus neste dia tão belo, honra e glória a Jesus Salvador. E a Teresinha gentil do Carmelo, revestida de novo esplendor, canta jovem o hino de glória, a florzinha gentil de Jesus, para que ela nos dê a vitória, que ela é o guia que ao céu nos conduz. Glória a Deus neste dia tão belo, honra e glória a Jesus Salvador. E a Teresinha gentil do Carmelo, revestida de novo esplendor. Chegou o grande dia da festa solene de Santa Teresinha, precedido de um trigo em preparação para este grande dia. E nós acolhemos hoje com muita alegria o Padre Sebastião, pároco da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Palmirim. Acolhemos a cada um de vocês para esta santa celebração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Na alegria de sabermos que Deus é Pai e que está sempre disposto a nos perdoar, a nos abraçar e nos devolver a vida, vamos cantar o
ato penitencial, implorando a sua misericórdia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós, ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus, que é Pai, cheio de bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós pelos nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória ao Pai Criador e ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador e ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor, demos sempre glória. E ao Espírito de amor, demos sempre glória. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador e ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Oremos. Ó Deus, que preparais o vosso reino para os pequenos e humildes, dai-nos seguir confiantes o caminho de Santa Teresinha, para que, por sua intercessão, nos seja revelada a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jó. Jó respondeu ao Senhor dizendo: reconheço que podes tudo
e que para ti nenhum pensamento é oculto. Quem é esse que ofusca a providência sem nada entender? Falei, pois, de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassava a minha compreensão. Conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com os meus olhos. Por isso me retrato e faço penitência no pó e na cinza. O Senhor abençoou a Jó no fim de sua vida, mais do que no princípio. Ele possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Rola, a segunda Cássia, a terceira Azeviche. Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu pai lhe destinou uma parte da herança entre os seus irmãos. Depois destes acontecimentos, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e filhas de seus filhos até a 4ª geração. E Jó morreu velho e repleto de anos. Palavra do Senhor. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, ensinai-me vossas leis e mandamentos. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. Sei que os vossos julgamentos são corretos, e com justiça me provastes, ó Senhor. Porque mandaste tudo existir até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Sou vosso servo, concedei-me inteligência, para que eu possa compreender vossa aliança. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos persegues por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos os obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Caríssimo irmão do sacerdócio, muito digno pároco desta comunidade de São Gonçalo e Santa Terezinha, aqui do Mari, Padre Luiz Mar, a quem saúdo e parabenizo por mais uma festa na sua paróquia. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, colaboradores dessa liturgia, na celebração dessa liturgia, ministros, colaboradores dessa liturgia, coroinhas, irmãos e irmãs, ministros ordinários da Eucaristia, prezados devotos, devotas de Santa Terezinha. Eu gostaria de começar parabenizando, saudando os Miguéis, os Rafaéis, os Gabriéis, que ontem, no dia de ontem, estavam de parabéns, estavam
de festa pelos seus patronos, onomástica dos seus nomes, os arcanjos Rafael, Gabriel e Miguel. E hoje, nesse interregno entre a festa dos arcanjos, repito, ontem, 29, e o dia 2, próximo dia 2, que é a festa dos anjos da guarda de cada um de nós, celebramos Santa Teresinha, que é celebrada hoje, dia 30, na data tradicional, pela sua Páscoa, passagem para a eternidade. A igreja, com exceção de São João Batista e da Imaculada Virgem Maria, com exceção desses dois, que são celebrados na igreja também pela data de seus nascimentos biológicos, os demais outros, a igreja os celebra não pela data de nascimento biológico, mas pela morte, pela data da morte biológica, pela data da passagem para a eternidade. Por quê? Porque a igreja, ela é mestra em refletir, em buscar dar sentido, em pregar o mistério profundo da existência, a essência da nossa existência, que não está, embora existir humanamente, embora viver biologicamente, é um dom, é uma graça, é até muito bom, que mesmo dadas as diversas contrariedades, circunstâncias contraditórias da existência humana, todos querem viver. Mas, a bem da verdade, a nossa existência, a essência da nossa existência está bem antes, mas muito bem antes da nossa existência biológica. Porque nós já existimos e já existíamos antes que existíssemos neste mundo, do pensamento de Deus, dos planos de Deus. O que equivale a dizer que é esta existência, essa existência que já tínhamos antes de existirmos no mundo, biologicamente, porque já estávamos pensados nos planos de Deus. É essa existência que se perpetua, é essa existência que se estende e se expande por toda a eternidade interminável. Só a igreja, só a fé é capaz de bater nessa tecla, é capaz de buscar dar sentido a isso. Porque sem esse sentido, sem essa tecla, nós teríamos meras especulações em torno do mistério do homem, da essência do homem, do existir do homem. E quando eu falo homem, aqui eu falo os dois gêneros, o masculino e o feminino, homem e mulher. Os existencialistas, numa das abordagens da psicologia, e nós sabemos que a psicologia é um ramo da ciência, ou das ciências,
as ciências que trabalham com coisas que elas dizem concretas, capazes de se mensurar, de se medir, de se comprovar, elas, como a abordagem existencialista, é capaz de ir no máximo bisbilhotando a existência humana, a existência do homem, a essência do homem, o homem no mundo, o homem em volta de si, no convívio com os outros, apenas do ponto de vista biológico, e quando esbarra no mistério da morte, as ciências se embananam, as ciências se enrolam, as ciências calam, e por isso é que aquela que é capaz de mexer nessa chaga, de ir além disso, de falar sobre isso, de pregar certezas ainda que obscuras. Por que obscuras? Porque são certezas que não são comprováveis do ponto de vista do científico, do mensurável, comensurável, da racionalidade, mas é capaz de ser debatida, dialogada do ponto de vista da fé. E por isso que aquela que mexe com isso, a religião, que tem como protagonista, que tem como administradora, que tem como propagadora a igreja, se atreve, com base nas experiências vivenciadas antes, bem antes, de direcionar o homem para além daquele ponto final, extremo, a extrema angústia, digamos assim, o momento obscuro da existência do homem, que é a morte biológica. Vem a igreja com sua sapiência, sua sabedoria, acumulada ao longo das experiências passadas dos seus antepassados, e vai dizendo: a vida é muito mais do que isso que a gente pensa e imagina. A vida, ela está para além de qualquer obstáculo, de qualquer limitação, ainda que a humana, biológica. Nesse sentido, a primeira leitura que nós ouvimos para este dia de hoje, tirada do livro de Jó, nos diz que Jó, diante daquela famosa história que a gente conhece, de um homem provado pela dor, de um homem provado pelas perdas, de um homem provado pelo o duro golpe da existência, num momento obscuro em que tudo pareceu desabar na cabeça deste homem, quando ele olhava para os lados, para todos os lados, e não encontrava uma resposta racional, uma resposta satisfatória, uma resposta clara e precisa ao momento que ele passava. E além de que, nas cinzas, prostrado, acusado pelos 3 amigos, Eliúde, Abiúde e o outro lá que eu não me lembro o nome, e a esposa, que batiam na tecla de que ele pagava dívidas a Deus, ele estava pagando contas atrasadas,
Ele estava na raia dos castigos, e diante da consciência de que ele era inocente, da consciência de que ele não haveria infringido, feito nada de mais grave diante de seu Deus que merecesse tanto, esse pobre homem, que nada mais é que cada um de nós, o Jós de ontem, o Jós de hoje, ele vai se debater em meio a esse sofrimento para ter uma clara evidência, ter uma clareza do que é que está realmente ocorrendo. Entre a consciência de que nada de grave fez contra Deus para tantas perdas, inclusive da paz interior, da noite escura que ele havia mergulhado, e do outro, o seu Deus em que ele acreditou cegamente, em que ele cria piamente na fidelidade desse Deus para com ele. Ele está sozinho nas nossas noites escuras. Interessante, queridos irmãos e irmãs, que quem não passou ainda pela sua noite escura, prepare-se para passar, porque eu acho difícil que todos vocês aqui, que cada um de nós não já tenha mergulhado na sua noite escura. É como um provérbio popular, não é um provérbio popular, porque bem da verdade seria uma insinuação que eu ouvi já desde há muito tempo atrás, alguém dizendo assim, há uma máxima, qualquer coisa parecida, que diz assim: quem nunca se apaixonou na vida, quem nunca se apaixonou na vida, esteja sempre preparado para passar por esse momento, que é como se fosse um momento de areamento, de desnorteamento, de uma espécie de desequilíbrio emocional das nossas forças e das nossas mentes. A paixão, contudo, é algo muito presente na existência humana, na vida humana, e às vezes ocorre que alguém passou a vida inteira, geralmente o período das paixões, o período dessa crise existencial existindo nos seres humanos é sempre ali entre a adolescência e a juventude. Há os que passam por essas etapas tão propícias a esse areamento existencial e acaba muitas vezes se dando diante dessa situação já numa idade que seria do equilíbrio, que seria da maturidade, viu, Padre Luiz Marcos? Pessoas que às vezes passam por essas duas fases propícias a esse areamento, repito, que é a adolescência e a juventude, e acabam indo cair nela aos 40, aos 50, aos 60. E a gente vê pessoas, homens e mulheres, nessa fase, dando com os burros na água, e a comunidade perguntando-se: como é que pode? Como é que pode isso? Numa idade tão de maturidade, de ter juízo, de ter já uma convicção, uma certeza do que quer. E acontecer, é possível. É possível. Lembro a máxima que diz: quem nunca passou por essa fase, não pense que está isento dela, que não o está. Pode até ser que você passe pela vida sem esbarrar nela, mas é uma probabilidade muito mínima que cada um de nós não esbarre nela em qualquer instante da vida. Mas voltando para cá, ou seja, é preciso que a gente esteja de fato preparado para essa convivência com esses momentos da existência que esbarra em nós como a noite escura. A noite escura é semelhante à paixão, sendo que a noite escura é
é uma provação do que nós somos. Digamos assim, é um momento em que nós estamos diante das questões: quem sou eu? Quem é? O que é a eternidade? Quem é o ser que está bem acima de mim? E como é que se dá esse relacionamento eu e ele? Me parece que Jó responde a isso na primeira leitura, quando o autor, o agiógrafo, diz o seguinte: Jó falando, ele diz assim, quando ele fala diante do seu sofrimento, quando ele se reclama de algumas coisas, quando ele começa a se agoniar com a sua noite escura, com o momento que ele está vivenciando, quando todo o tempo da bonança e da bondade passou e que agora parece só sofrimento, provações, etc. No meio de tudo isso, quando ele questiona Deus, que Deus o responde, e vocês lendo todo o livro de Jó vão entender bem isso. Jó diz assim: olha, conhecia, falei pois de coisas que não entendia. Eu pergunto a vocês, não há momentos na vida de vocês ou nas nossas vidas em que, diante de grandes provações, de grandes sofrimentos, por exemplo, o sofrimento de uma separação eterna de um ente querido, o sofrimento de uma perda, por exemplo, de um estado de saúde que vinha muito bem, que vinha sendo uma beleza na nossa existência, e de repente você se descobre prostrado, crucificado na cruz da enfermidade, como se sua vida oscilasse da água ao vinho, dos extremos, de um extremo ao outro. Eu pergunto a vocês, nesses momentos, nessas horas, será que as pessoas têm de fato a compreensão do que ocorre com elas? E quando elas falam, vocês já ouviram e já viram como é que é a reclamação das pessoas diante da perda de um ente querido? De perda não, porque eu não costumo chamar isso perda, porque na verdade não é perda, de uma separação, porque morrer com Deus e para Deus não é perda. Mas diante da separação, como é que as pessoas se pronunciam? Nesses momentos de dores, de sofrimento, vocês já perceberam, já prestaram atenção como é que elas se pronunciam? Não é no estado de quem está areados, está assim, falando sem saber o que, nem de que jeito, nem como, mas estão falando por falar, falando para se abafar. Já passou por esse estágio. Quando ele mesmo menciona, ele diz: falei pois de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassam a minha compreensão, a minha racionalidade. E aí vem a parte mais interessante e importante: conhecia o Senhor apenas por ouvir falar. E aqui é onde reside o nó da questão. Meu, seu, não era só de Jó. Ouvi falar por ouvir falar. Falei, não é? Apenas por ouvir falar. Por ouvir falar. Conheci o Senhor apenas por ouvir falar. Conhecer por ouvir falar é uma coisa, conhecer pelas experiências é outra totalmente diferente. Mas agora eu vejo com meus olhos. Quando é que a gente, por isso me retrato, quer dizer, me desculpo e faço penitência no pó e nas cinzas. Quando é que nós somos capazes de compreendermos a Deus, de
de compreendermos os seus planos, de compreendermos a sua escolha para conosco, de compreendermos a sua presença no meio de nós. Por incrível que pareça, quase como um paradoxo, uma contradição, é quando nós mergulhamos nas nossas noites escuras. É quando nós mergulhamos nos nossos sofrimentos existenciais. É quando nós mergulhamos nas nossas angústias. Eu me lembro que uma certa vez lá no seminário de Fortaleza, quando eu estava lá na teologia, nessa época era o reverendo de saudável memória, padre José Alberto Castelo, que aliás era formado em psicologia, e o seminário padre Luiz Mar estava vivendo aquele momento de crise, que passa e que perpassa todas as instituições, que passa e que perpassa toda a humanidade, todos os grupos, todas as famílias, todos os aglomerados humanos são passíveis de terem essas angústias, de terem essas provações coletivas. Quando tudo parece que se fechou, quando tudo parece que se tornou escuro, só desapareceu, e aí o que nos resta? Angústia, angústia, angústia. E a angústia, ela nos oprime, ela quer uma resposta imediata, porque nós só aprendemos na vida antes pelo ouvir falar de Deus, pelo ouvir falar de Deus, a gente só aprendeu a administrar os momentos de alegria, como graça de Deus, como bênção de Deus. A gente só aprendeu a administrar o tempo de fartura, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. A gente só aprendeu a administrar as alegrias, como dom ainda e graça de Deus que o são. Mas quando bate para o sofrimento, quando bate para a angústia, a gente já fica acelerado, fica como que perdido. Por quê? Porque para nós a angústia, o sofrimento ou qualquer coisa parecida são coisas ruins, não são lugares de bênção, não são lugares também da presença de Deus. Se não fosse, queridos irmãos e irmãs, não existiria a cruz, não existiria a cruz como sinal de salvação. Não teria sido na cruz que o Filho de Deus se entregou-se para nos salvar. Aliás, cruz que está nos braços de Santa Teresinha. E interessante que o padre Zé Alberto Castelo, conversando conosco, ele dizia: vocês têm uma ideia totalmente defasada do sofrimento, da angústia. Vocês os veem como coisas ruins, como se delas não pudesse tirar o proveito para a vida, para o crescimento, para uma maturidade. E dizia padre José Alberto Castelo: é preciso vocês saberem administrar a angústia e as provações de vocês para amadurecerem e crescerem. A mulher, quando está prestes a fazer um grande benefício à humanidade, a cumprir com o seu papel tão importante, tão necessário na vida da humanidade, na existência humana, que é dar à luz, que é fazer reproduzir-se a vida. Ela sabe, a mulher sabe, vocês mulheres sabem, que para isso vocês passam pelo momento da angústia,
do sofrimento, do parto. Qual a mulher que não entrou em crise no parto? Qual a mulher que não sofreu na hora do parto? Aliás, antigamente as mulheres eram bem mais corajosas. Eu não sei se era pela a coragem do ponto de vista do humano, ou se era por uma necessidade do tempo. Eu não saberia dizer o certo se vocês me emprestassem qual dessas duas coisas era a coragem das mulheres do tempo de minha mãe, do tempo das mães de vocês, das mulheres 10, 20, 30 anos atrás, que davam a luz aos seus rebentos, que davam a luz aos seus filhos, em casa. Não era nem no hospital, era em casa, com leigas, pessoas leigas ao seu lado, que antigamente chamavam de parteiras. Eu me lembro que a mulher que haveria de me pegar, que nem me pegou no ato do meu nascimento, aliás, quando ela chegou já tinha nascido, eu nasci sozinho, eu e minha mãe, Deus. Quando ela chegou, ela só cortou o meu umbigo. E eu me lembro que naquele tempo nossas mães nos ensinavam a chamar essas pessoas de mães, viu, Padre Luizmar? Ela morreu, até onde eu a conheci, eu a dava a benção e chamava Mãe Maria. Benção, Mãe Maria. Por que benção, Mãe Maria? Só porque tinha cortado o meu umbigo, que aliás ela deveria ter me pego na hora de eu nascer, mas chegou atrasada. Mas aquelas que chegavam por antecipação, tinha a história de ajudar a mulher a entrar no parto. E essas heroínas enfrentavam a dor, o sofrimento, a angústia, mas botavam no mundo da vida, porque sabiam que aquele sofrimento, sabiam que aquela angústia era para uma finalidade. E por que as outras não são? E por que os outros sofrimentos não são? Nós vamos para Santa Teresinha. A gente sabe que Jesus Cristo não é? Estava com aquele monte de discípulos, de apóstolos ainda imaturos, ainda com muitas fantasias na cabeça, com muitos sonhos, aquelas coisas do humano, não é? Aquelas grandezas humanas que ainda hoje existem por aí afora. Só porque nosso Senhor os mandou em missão, disse para eles: olha, se vocês encontrarem os doentes, curem. Se vocês encontrarem alguma situação errada, invoquem aí o meu nome, invoquem aí o nome de Deus, e tudo se resolve. E eles foram numa missão e acharam bom, acho que até brincaram com tirar os demônios dos possessos, de curar alguns enfermos, né? E voltaram para Jesus para dar uma prestação, fazer uma prestação de contas. Eu acho que nem levaram muito em conta de dizer: ai, Senhor, nós pregamos que o reino dos céus, que a eternidade se dá assim, assado, como o Senhor nos ensinou, as normas que o Senhor nos ensinou até hoje, Não, chegaram para Jesus já com a vaidade do humano. Ah, Senhor, deu certo, Senhor. Olha, Senhor, os demônios corriam quando viam a nós. Bastava a gente invocar o nome do Senhor e tudo já se resolvia. Vaidade, vaidade, vaidade. Eu já vi essa história. Eu tenho a impressão que já vi esse capítulo dessa história em algum lugar nesse mundo. Eu tenho impressão. Não sei se estou apenas com a impressão ou se é uma realidade. Pessoas que ainda hoje usam da missão, do evangelizar ou qualquer coisa dessa linha, no cômputo de uma certa vaidade. Ai, Senhor, eu carrego massa atrás de mim.
Eu oro em muita gente, eu boto a mão na cabeça e derrubo no chão. Faço repousar dormindo na graça de Deus e acordar mais forte ainda. Mas a missão é isso, Padre Luiz Mar? A missão é só isso? O reino de Deus só passa por esse filamento? E quando esses camaradas voltaram dizendo isso, Jesus disse: menos, baixa o fogo, baixa o fogo, bota água fria aí um pouquinho dessa coisa aí, vamos, fura a bola um pouco, bota, menos. Não estejam com vaidade, não estejam com alegrias, porque eu dei um poder a vocês, porque eu dei uma dica, e vocês, que seria apenas uma adenda a mais, um elemento a mais na missão, e vocês pegaram isso como ponto mais forte. Não. O ponto central dessa missão, o ponto central da vida de vocês não está em que vocês tiraram nenhum espírito mal de ninguém, tiraram Satanás dos coros de ninguém, nem que vocês passaram por cima de escorpião e de cobra e nenhum lhe mordeu o ferro oco, e que ninguém fez mal a vocês. Não, não está nisso. O central disto, de toda esta questão, está na essência. Na essência, a essência está sempre acima de nossas cabeças, e a essência está a partir de nós, quando nós somos mergulhados no batismo e renascemos para a vida com Deus, a vida da graça. Essa é a essência que deve ser vislumbrada, alteada acima de nossas cabeças como uma bandeira de glória. Ser cristão, ser seguidor de Jesus, ser filho de Deus, viver uma vida ainda que sóbria, mas constante e perseverante. Jesus dizia: a glória de vocês deve estar em que os nomes de vocês estão gravados, estão escritos no livros nos céus. E por que nossos nomes? E por que isso está gravado nos céus? Vocês se lembram que eu iniciei esta homilia, esta falação, dizendo que a nossa vida já existia antes de nossa vida? Que a nossa essência de vida é aquela que está diante de Deus, nas mãos de Deus, diante de Deus na eternidade? Os nomes escritos, os nomes de vocês estão escritos nos céus. Isso é que é o suficiente para a alegria, para a felicidade. Agora, indo para Santa Teresinha, os grandes santos que foram meigos, que foram amantes de nosso Senhor, que foram impares na simplicidade, na humildade, de pregarem pela humildade, pela simplicidade, sempre tiveram um xodó, uma convivência com os anjos. Eu disse a vocês que ontem eram os arcanjos e que no próximo dia 2 são os anjos, domingo, né? Santa Teresinha e São Francisco. Para que mais meigos do que esses dois? Busque na raiz da vida deles a comunhão, o amor, a ligação que eles tinham com esses seres celestiais, tão necessários, tão precisos à nossa vivência aqui neste mundo, a nossa caminhada neste mundo. Sem a companhia deles, nós não nos nortearíamos bem. O que dizia Santa Teresinha a respeito dos anjos? Vejam que maravilha. Ela dizia: não temas as tempestades da terra, teu anjo te proteja com suas asas. Ninguém mais que Santa Teresinha viveu a noite escura, os momentos de sofrimentos, as provações, embora sempre meiga, sempre dócil, sempre tão fina. E quando a gente olha assim para a fineza, para a doçura dessa santa, lendo a sua história de vida, na própria autobiografia que ela escreveu de si mesma,
história de uma alma, você vai dizer: como uma pessoa tão meiga, uma pessoa tão doce suportou tantas provações, tantos sofrimentos, tantas obscuridades de vida? Porque ela sabia se acompanhar, se auxiliar daquelas forças necessárias para cumprir com a missão neste mundo e nesta vida. No caso, os anjos. Santa Teresinha, ela viveu exatamente a sua noite escura, quando, mesmo desde a sua vida familiar em casa, onde ela esteve imersa numa forte depressão, que quase lhe leva à morte, que quase lhe ceifa a vida, porque ela não entendia e não compreendia os sofrimentos que estava passando na sua tenra adolescência, porque ela entrou no Carmelo aos 15 anos, mas antes dos 15 anos ela já estava numa crise enorme na sua existência, não é? Na sua existência humana com sua adolescência, e houve um momento que ela havia perdido a mãe tão jovem, a falta da mãe, ter se apegado às irmãs mais velhas como mães, e cada uma depois se adentrando naquele convento, naquele mosteiro, onde posteriormente também ela irá parar lá aos seus 15 anos, por uma ordem especial do Papa Leão XIII. Santa Teresinha, diante dessas tiradas, primeira mãe que se vai, despedir-se da mãe tão jovem é um peso, admitamos que é, no período que mais a criança, que mais o adolescente, mais o jovem precisa de um amor maternal, precisa de um amor solidário, de um amor confiança, e esse amor, confiança e solidário, se não está na mãe, está em quem? As mães que substituem a figura da mãe, mas que por uma missão, por uma vocação, tem que ir uma a uma se distanciando para o convento, e Teresinha ficando com o seu pai, que hoje é santificado também, já foi santificado, e então ela entra numa crise existencial, numa depressão, e esta menina se prostra de morte numa cama, e a família não sabe o que fazer. O que é que faz? Traz a imagem de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa e a põe em cima de um birô. Eu vi lá quando estive em 96 em Lisieux, a emoção que me invadiu ao entrar naquela casa e ao ver cada detalhe daquilo que ela havia escrito na história de uma alma, e que eu já havia lido mais de uma vez esse livro. E quando Teresinha, de sua crise, de sua prostração, não é? Vai morrer, está prestes a morrer, porque uma alta depressão leva a pessoa a se baquear de tal forma que pode vir a óbito, mas a família intercede, reza a Virgem Mãe das Graças da Medalha Milagrosa, pede para aquela criança tão marcada pela cruz, tão marcada pelo sofrimento, tão marcada pela dor já desde nova, desde pequena, daí porque ela se identifica tanto com o crucificado, trazer em seus braços o sofrimento em forma de salvação. E quando as orações do seu pai aflito e de sua irmã, única que estava em casa cuidando dela, aflitos, Nossa Senhora resolve intervir na vida de Teresinha, como mãe da humanidade, como mãe do Salvador, mas como mãe sobretudo daquela menina que estava sendo duramente provada como Jó, que estava sofrendo duras perdas ou separações como Jó.
E quando ela, recebendo a graça da cura, pela intercessão amorosa de Nossa Senhora, abre os olhos em seu leito de prostração, diante dela está a imagem da Virgem Mãe das Graças da Medalha Milagrosa. E sabe como foi que Teresinha a batizou? Vocês sabem? Ainda hoje tem essa oração, tem essa devoção, essa vertente, esse ramo da devoção de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, por batismo de Santa Teresinha. Santa Teresinha olhou para a imagem e disse ao seu pai e à sua irmã, que estavam ajoelhados diante da cabeceira da cama, em oração, em sofrimento, em solidariedade: Teresinha, a menina Teresinha que estava prestes a morrer, olha para a imagem e diz para o pai e para a irmã: oh, ela sorriu para mim, ela está sorrindo para mim, e eu estou bem, estou curada. E a esta imagem, a este momento, a partir daí, Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa passou também a ser conhecida como Nossa Senhora do Sorriso. Nossa Senhora do Sorriso é o outro nome, a outra vertente da devoção dada à Virgem Maria, por conta da cura, da libertação, da superação desta que seria uma grande santa da igreja. Se não fosse, vocês não estariam há 80 anos sob uma determinação do saudoso Monsenhor Carlos de Moraes, saudável memória, celebrando a Santa Teresinha a todo 30 de setembro em Umarim. Santa Teresinha chamou a Nossa Senhora de a Senhora do Sorriso, porque diz ela que a imagem sorriu para ela. E a partir daí, Santa Teresinha se ergue e aceita a existência, aceita os sofrimentos, supera os sofrimentos, supera os momentos difíceis da existência e da vida, e vai viver uma vida alegre e feliz. Sai da depressão, que é o momento em que a nossa felicidade, o nosso ano parecem sepultados, e volta a reviver, e volta a existir com o sorriso de Nossa Senhora. Entra no Carmelo, viveu uma vida sóbria, humilde, simples. Ela costumava dizer assim, olhando os grandes feitos dos outros santos, olhando as biografias dos grandes santos da igreja, dos grandes doutores da igreja, aí quando ela falava do reino, ela dizia assim: o reino de Deus, que é também apresentado na igreja, é como um jardim. Ela sempre foi muito ligada a jardim. Aliás, tem um jardim lá da infância dela, lá na casa onde eu visitei, ainda hoje cultivam esse jardim, que ela fez esse jardim quando ainda era criança, e ela se dedicava a esse jardim com tanto amor, com tanto carinho. E ela descreve o lá da história de uma alma, que é sua autobiografia, que aliás ela depois vai já às portas da morte, ela vacina, ela profetiza: quando eu chegar nos céus, eu vou fazer chover uma chuva de rosas, eu vou mandar à terra uma chuva de rosas. Ela sempre teve um pendor pela natureza, e pela natureza com base nas rosas, no jardim. Tem coisa mais bela do que um jardim florido? Para a gente que está deprimido, sofrido, macerado, você está dentro de um jardim, ou dentro de um jardim bem florido, bem cuidado, você esquece até da existência, porque você se mira na beleza de cada rosa, de cada flor que ali está, na grandeza de Deus que fez todas essas coisas a partir da sua sabedoria. Assim foi Teresinha. Pois bem, então ela escrevia, ela dizia: na igreja e no reino de Deus, a gente vive como em um jardim.
há as grandes rosas, as grandes flores que chamam a atenção para si logo que você adentra o jardim, logo que você chega no jardim. Mas, dizia Santa Teresinha, há outras pequeninas rosas que ninguém a vê se não prestar bem atenção, que ninguém a vê se não procurar no canto do jardim. Ô Zé Newton, quem é que vai ver, chegando num jardim, de entrada um jardim que está composto de tantas e belas rosas, de tantos e gigantes pés de rosas, como é que você vai observar de entrada e de chegada um pé de eu e tu? Não é assim que chama aquela rosinha muito acanhada, eu e tu, que é aquela rosa que ela é cheia de espinho e uma rosinha numa ponta, outra na outra, é um gancho, né? Por isso chama eu e tu. Não são pequenininhas? Não são bem pequenininhas? Mas não são rosas? Não são flores, digo melhor? Não fazem parte do jardim? E ela dizia: eu sou esta rosa, eu sou esta roseira, que para me ver e para me enxergar tem que prestar bem atenção. E não foi tão assim, não foi tão assim. Porque mesmo na sua simplicidade, na sua humildade, sem nunca ter posto o pé fora do Carmelo de Lisieux, onde entrou aos 15 anos, eu vi lá escrito na entrada da porta: aqui Teresinha entrou aos 15 anos, para daqui nunca mais sair, a não ser para a eternidade. E no entanto, a igreja a atribuiu, daí porque se celebrar no dia 1º, né? Ela também dia 1º, né, para Luizmar? Atribuiu a Teresinha a proteção às santas missões. Aí se pergunta: qual foi a viagem missionária que Teresinha fez na vida dela? Nenhuma. Qual foi o país que ela visitou em missão depois que entrou ali aos 15 anos? Nenhum. Mas ao lado de São Francisco Xavier, que ao contrário, visitou a Índia, visitou todo aquele Oriente Médio, tentando levar o Evangelho, tentando levar o cristianismo, a igreja diz: a Francisco Xavier nós damos como coadjutora, nós damos como auxiliar a Teresinha de Lisieux. Por quê? Porque mesmo na sua clausura, na sua simplicidade, na sua humildade, o pé de rosa escondido no canto do jardim, ela rezava pelos missionários. Ela até adotou um missionário para rezar exclusivamente por esse missionário. Ela se sacrificava por esses missionários. Ela estava evangelizando e acompanhando os cristãos através deles. Ela dizia: já que eu não posso ir em pessoa, vou em oração através deles. Por isso que a igreja diz: esta menina, esta moça, esta consagrada pode também ser chamada patrona e padroeira das Santas Missões. Daí porque o outro dia, que é o dia 1º, amanhã, que se celebra, o segundo dia que se celebra Teresinha. Agora não pela sua morte, que foi hoje no dia 30 de setembro, mas sim pelo patronato, pelo patrocínio que ele é dado às missões, atribuído pela Santa Mãe, a Igreja. Que Santa Teresinha, que soube tão bem viver as fases de sua vida, procurando servir a Deus, amar a Deus, não abrir mão de Deus por sofrimento nenhum desta vida, que ela nos ajude, que ela nos ensine como sermos cristãos de verdade, como sermos missionários e missionárias a partir do nosso batismo, construindo a nossa paróquia, relações de comunidades em nossa paróquia, comunhão em nossa paróquia, evangelização aos corações frios, inertes à fé e às verdades religiosas, sem nos cansarmos, sem nos desesperarmos, sem querermos compreender tudo o que se passa em nossas vidas, porque as noites escuras e as cruzes existenciais sempre haverão de nos acompanhar, e como Santa Teresinha, melhor seria abraçá-la e exibi-las do que ignorá-las.
Que Santa Teresinha nos ajude, nos abençoe, nos proteja na sua neguice, na sua doçura, na sua simplicidade, na sua humildade, mas na sua persistência e perseverança. Ela nos ensine a sermos cada vez mais evangelizadores, missionários, cristãos, testemunha do amor de Deus, e sermos capazes de sermos felizes e fortes em meio às nossas aflições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos nossos pedidos, nossas preces diante do altar do Senhor. Guardai e protegei os missionários que se empenham no anúncio de vosso amor e de vossa misericórdia, anunciando com ardor o Evangelho de Jesus, nós vos roguemos. Senhor nosso Deus, guardai-os e protegei-os. Fortalecei os jovens que, na instabilidade de sua idade, podem ser seduzidos pelas artimanhas do mundo que não conduzem à vida e nem à liberdade, nós vos rogamos. Senhor nosso Deus, guardai-nos e protegei-nos. Ajudai nossas comunidades a assumir com alegria a palavra libertadora do Evangelho, para que sejam fortes na fé e decididas na prática solidária da justiça e da paz, nós vos rogamos. Senhor nosso Deus, guardai-nos e protegei-nos. Deus, Pai de misericórdia e bondade, atendei nossos pedidos e preces, por amor do vosso Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão, o mesmo pão que a mulher preparou aqui está, o vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na flor do altar brilha o sonho da paz mundial, na luz acesa e a fé que palpita hoje em nós. No livro aberto o amor se derrama total. No nosso altar a liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Bendito sejam os frutos da terra de Deus,
trabalho e a nossa união. Bendito seja Jesus que conosco estará, além do altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão, o mesmo pão que a mulher preparou aqui está, o vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja. Ó Deus, ouvi as nossas preces ao proclamarmos as vossas maravilhas em Santa Teresinha. Assim como vos agradou por seus méritos, também vos agrade o nosso culto por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e celebrar a vossa admirável providência dos santos e santas que se consagraram ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Nele chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar, já aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. Que
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão aos céus. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e de santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, o nosso querido padroeiro São Gonçalo e Santa Teresinha, celebrado festivamente hoje, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós nos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Fernando, o seu Bispo Coadjutor Gilberto, com os bispos católicos do Brasil, do mundo inteiro,
o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, a família gonçaliana, mas também teresiana, que está aqui na vossa presença em festa. Reuni-vos, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade do vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, entre eles os devotos de Santa Teresinha, que já se foram ao longo desses 80 anos de sua devoção aqui nesta paróquia para a eternidade, e todos os que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos sobre nós saciarmos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Diabos, irmãos e irmãs, pela sabedoria do Evangelho e obedientes a esta santa palavra, ousamos dizer: Pai nosso Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós sofrei e poder a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não é os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos do Deus da paz e devotos de Santa Teresinha, que também era santa promotora da paz, saudemos uns aos outros na paz do Senhor. Com tua mão na mão do meu Senhor, a Galileia. Com tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, sem cuidar de mim, noite e dia sem cessar. Com tua
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas eu só falar de Canaã, presente, seguidores também, não havia mais vinho, e Maria intervém. Enviado eu fui pelo amor de meu Pai, vim trazer comunhão, aliança que apraz. Eu vos dou meu amor, vivem todos provai. Enviado eu fui pelo amor de meu Pai, vim trazer comunhão, aliança que apraz. Eu vos dou meu amor, vinde todos provai. Ao pedir-lhes mais vinho, ele logo hesitou. Chegou minha hora, foi assim que afirmou aos serventes Maria, ordenou a esperar, fazei tudo o que ele vos disser vos falar. Enviado eu fui pelo amor de meu Pai, vim trazer comunhão, aliança e apraz. Eu vos dou meu amor, vinde todos provai. Enviado eu fui pelo amor de meu Pai, vim trazer comunhão, aliança e apraz. Eu vos dou meu amor, vinde todos provai. Filho bom com fartura, foi o que se tornou, transformado da água. Quem bebeu se alegrou, ao Deus Pai bendizemos, pelo amor que nos tem em Jesus o seu Filho, saciou-nos de bem. Enviado eu fui pelo amor de meu Pai, vim trazer comunhão,
Virgem Santa querida, aqui vimos rezar, vem dizer ao Senhor, seu amor celebrar, ó Senhora da vida, socorrei-nos também, protegei vosso povo, hoje e sempre, amém. Enviado eu fui pelo amor de meu Pai, vim trazer comunhão, aliança e a paz. Eu vos dou meu amor, vinde todos provai. Enviado eu fui pelo amor de meu Pai, vim trazer comunhão, aliança e a paz. Eu vos dou meu amor, vinde todos provai. Ao pedir-lhes mais vinho, ele logo visitou. Não chegou minha hora, foi assim que afirmou aos serventes Maria, ordenou a esperar, fazei tudo o que ele vos disser, vos falar. Enviado eu fui pelo amor de meu Pai, vim trazer comunhão, aliança e a paz. Eu vos dou meu amor, vinde todos provai. Enviado eu fui pelo amor de meu Pai, vim trazer comunhão, aliança e a paz. Eu vos dou meu amor, vinde todos provai. Eu vos dou meu amor, vinde todos provai. Oremos. Ó Deus, fazei que o sacramento que recebemos acenda em nós aquela caridade que levou Santa Teresinha a abandonar-se inteiramente a vós e a implorar vossa misericórdia para com todos. Por Cristo nosso Senhor. Então, lembrando que logo após bênção logo após a bênção haverá batizados e consagrações, e às 17 horas a procissão com a imagem de Santa Teresinha. Agradeço a presença de Padre Sebastião Pedro do Nascimento, sempre uma presença agradável, que vem nos ajudar e também ser solidário conosco nesta festa de Santa Teresinha. Padre Sebastião, o senhor é sempre bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. E obrigado também pela presença de cada um de vocês nesta missa, assim encerrando já com esta missa a festa na parte litúrgica de Santa Teresinha. Vamos cantar o hino de Santa Teresinha. Amen.
O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz até a tarde, que o Senhor e a proteção da Virgem Mãe Santa Teresinha vos acompanhem. Viva Santa Teresinha!